Fala pessoal, Rodrigo Vilhena aqui na área. Mais um vídeo aqui do Marcel Van Hatten, aqui da entrevista que ele fez na revista Oeste. Já sabe, a fonte eu sempre deixo aí nos comentários. Se quiser conhecer um pouco mais do trabalho do pessoal, fica à vontade aí, tá? Sobre esse vídeo em específico, né? Marcel Van Hatten ele está falando não especificamente da parceria do Lula e STF, conveniente para Lírio Pacheco, mas aqui ele já vai falar de um outro assunto, que é a questão da PL da censura, né? Voltou esse assunto e tal, até no título do vídeo aqui do Marcel. Vamos ver o que ele tem para dizer aqui. Governança do Brasil, né, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, há uma verdadeira obsessão pelo que eles chamam de regulação das mídias ou redes sociais. O nome correto é censura. O senhor acredita que eles vão retomar a carga de novo? Tem o PL 2630 ou alguma outra frente para tentar passar ali no plenário do Congresso e tem chances de, numa segunda rodada, né, uma segunda tentativa, no passado não deu certo, passar? É muito perigoso, sim, Silvia. Essa pergunta é fundamental porque nós precisamos estar completamente alerta para essa situação. Nós não podemos deixar que a censura seja institucionalizada no Brasil por meio de projeto de lei, inclusive para que os ministros que já tomaram decisões anteriores, tanto no STF como no TSE, no sentido de censurar meios de comunicação, censurar jornalistas, censurar cidadãos, censurar parlamentares, vejam os seus atos. Já vem acontecendo há algum tempo, né? E a gente vem falando sobre os abusos do STF, isso é muito perigoso para a democracia do país. Quanto mais visibilidade os ministros do STF tendem a ter e queiram, demonstram o desejo de ter, né? A gente vê o Barroso discursando no Fórum de Economia, falando sobre segurança pública, coisas que não são da alçada dele, ele pode ter a opinião que ele quiser, mas ele como figura pública, ele tem que respeitar os três poderes do país do qual ele representa como ministro do Supremo Tribunal e tem falhado miseravelmente nisso, né? Principalmente ele, porque afinal de contas ele é o presidente regente hoje da casa e ele deveria ter um pouco mais de brio, de cuidado com os outros ministros que estão ao seu redor e as decisões que são tomadas lá dentro. A gente tem sempre que lembrar que muita gente fala sobre o Moraes, mas a gente tem que lembrar que a responsabilidade de todos eles, principalmente do Barroso, de tomar a decisão em chamar a atenção dos ministros lá para que esses tipos de ações que têm acontecido frequentemente não voltem a acontecer, né? Sobre essa questão da PL, eu vou levantar um pouco o assunto aqui, porque envolve bem a minha área de atuação, que é a TI. No passado a gente falou muito sobre a LGPD, é uma lei que ela tem como diretriz cuidar da regular a internet, né? Que lá no passado a gente já falava que era um pouco perigosa, tinha algumas coisas que não tinham muito crivo de pessoas técnicas, de pessoas de conhecimento, e mesmo assim ela foi passada, ela não é tão ruim assim, não foi tão agressiva assim, até porque não tinham termos que deixavam isso mais claro de que poderia acontecer, né? Essa questão de censura, esse excesso de controle na rede, a gente sabe que a rede é um escape da vida real, para a gente poder ter um pouco mais de liberdade, já que no Brasil a gente tem praticamente zero liberdade, né? Hoje em dia falar mal não, né? Falar a verdade sobre a característica física de um ministro pode levar a multa e censura e perda de canal no YouTube e em outras plataformas. O que a gente sabe que isso chama censura, né? Não tem outro nome para isso. E essa PL é muito interessante, é 2630, se não me engano. Eu já trouxe um vídeo sobre ela aqui no canal. Mas basicamente o que ela faz, além de tudo, né, ela quer regular sobre a questão do que é veiculado nas redes e as plataformas são responsabilizadas pelo que é veiculado. Com isso, você pensa assim, pô, é uma boa ideia, né? A gente consegue proteger bem as pessoas. Só que, primeiro que o mundo não é perfeito, então o mundo não liga para os seus sentimentos. E a gente isso é muito importante, né? O mundo virtual não pode ser um mundo fictício, né? E quanto mais a gente cria essa bolha dentro do mundo virtual, mais ele parece fictício, mais ele parece mentira, né? Tem muita gente que destila seu veneno antissemita, tem muita gente que destila seu veneno de preconceito na rede social, achando que não vai acontecer nada com eles. Mas as mesmas leis da vida real, elas são aplicadas para a rede social. Então já não faz muito sentido a gente prevenir que as coisas aconteçam. Elas têm que acontecer, elas vão acontecer se as pessoas não tiverem escrúpulo, não tiverem educação, e elas serão punidas por isso. É para isso que existe a lei, né? A lei não existe para impedir que nada aconteça. A lei existe para
que seja punida aquela pessoa que passou dos limites. Ou seja, quando se passa dos limites é quando você invade a liberdade alheia, quando você age de forma autoritária à liberdade alheia, que é praticamente o que o STF tem tentado fazer e o governo tem tentado fazer com essa PL aí. Essa PL 2630 é muito importante a gente falar sobre essa questão, porque aonde que é a parte da censura? Como a PL prevê que as plataformas passarão a ser responsabilizadas pelo conteúdo disponibilizado pelos seus usuários, né? O que eu acho um erro, afinal de contas, eu sou o responsável pelos meus atos, não é porque eu estou andando na rua com o meu carro que eu vou ser, sei lá, se eu tiver um Chevrolet e atropelar alguém, a culpa tem que ser da Chevrolet também. Não faz muito sentido, isso é meio imbecil de pensar, mas a gente sabe que lá a gente está cheio desses caras que pensam assim, até porque eles têm um interesse bem grande em censurar as pessoas na rede social, porque não quer que a verdade seja dita, né? Afinal de contas, censura serve para isso. Nunca foi para dizer a mentira, proibir de dizer a mentira, mas sim proibir de dizer a verdade, aquilo que precisa ser dito. E aí, quando você controla que esse conteúdo seja feito, quando você fala que você vai punir as plataformas, o que a plataforma vai fazer automaticamente para se proteger? Ela vai pegar seu conteúdo, verificar o seu conteúdo e vai bloquear o seu conteúdo de ser postado. Quando ela faz isso, ela está censurando a sua ação, por meio de uma lei que censura a plataforma. Então, é muito idiota você pensar que, de fato, aqueles governantes que não pensam em nós tomam essas decisões autoritárias, antidemocráticas, monocráticas, né? Se são monocráticas ou são democráticas. Então, a gente sabe que não vai vir uma coisa boa para nós, né? E até porque acreditar no meio político, seja ele o STF, que a gente percebe, a gente já sabia no fundo, mas a gente percebe hoje nitidamente que também eles não têm vergonha de esconder isso, que eles são mais políticos do que a própria Casa do Povo, né, o Senado e a Câmara dos Deputados. Então a gente corre um risco muito grande em relação a essa PL 2630, porque é os moldes de uma regra que tem, por exemplo, na China, que é relacionado a isso, né? As pessoas falam sobre o controle da China em relação à informação, mas é porque as plataformas, né, como lá existe um livre mercado capitalista dentro daquele controle socialista, né, comunista, vamos dizer assim, o que eles fazem lá, a lei deles é justamente essa, de punir as plataformas, responsabilizar as plataformas por isso. Então as plataformas são responsáveis e elas se responsabilizam de forma que elas vão censurar, né? Então nunca é culpa do governo, o governo sempre tenta achar uma forma de nunca ser o culpado direto. Mas a gente sabe que a lei é criada pelo governo, então é culpa do governo, né? Vamos ver o que o Marcelo tem para dizer aqui. Passados justificados por uma lei nova aprovada, porque esse também é um dos objetivos da aprovação dessa lei, é fazer com que eles limpem a própria barra, porque sabem que cometeram ilegalidades, sabem que cometeram inconstitucionalidades. E esse consórcio que se está formando entre STF, Lula, PT, na verdade foi a forma que o PT encontrou de poder se manter, primeiro de voltar ao poder e de se manter no poder, porque o grande objetivo do PT sempre foi fazer do Brasil uma grande república sindical, né, aos moldes, né, soviéticos, socialista, que é a inspiração. Vamos falar um pouco sobre essa questão dos moldes sindicais, que eu acho que é pertinente. Para quem não sabe, né, os fascistas, a base do fascismo é criado na base sindical, né? Então, o movimento sindical na Itália foi o que criou os movimentos fascistas na Itália. Então, e, claro, é um desmembramento dos partidos socialistas da Itália na época que foi criado o fascismo. Então você que acha, você que se identifica com o comunismo, você que se identifica com o socialismo, você que se identifica com o PT e chama os outros de fascista, cuidado, porque os fascistas são vocês. Autoritarismo é uma regra básica do fascismo. E todas essas que eu citei são autoritárias. Então, vamos tomar cuidado com essa questão, tá? Vamos começar a estudar mais, galera. E eu recomendo visitar um canal do professor Eigen, Cosmopolítica, vou deixar o link na descrição. Ele é especialista em fascismo, ele vai explicar bem melhor do que eu sobre essa questão. Mas voltando ao assunto, né? Isso que ele está falando é muito consciente. E ele tenta centralizar cada vez mais o poder, né? E a gente vê cada vez mais nitidamente, agora sem muita máscara, eles estão com pouquíssimo medo de demonstrar o que de fato eles querem
do Brasil, qual que é o plano que eles têm para o Brasil, e esse controle, essa dominância total, né? O STF está lá tomando as decisões de forma monocrática, tomando decisões no lugar do próprio Lula em si, né? Não existe mais um executivo, existe essa amálgama estranha que está tomando decisões por conta própria. Vamos ver o que mais que o Marcel fala aí. Do programa partidário do PT, mas viu que, pelo menos nesse momento, isso não seria possível e teve de dividir poder com ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão hoje colaborando, e uma parte expressiva da mídia tradicional também, que está aliada a este governo e servindo, inclusive, de assessoria de imprensa oficial, algo vergonhoso. E por isso eu faço questão aqui de elogiar o Oeste, porque, como eu dizia antes, ontem, para os demais colaboradores aqui, tanto da revista como dos meios digitais, a revista não é apenas necessária, ela é, a Oeste como um todo, indispensável nesse momento que nós vivemos no Brasil. É indispensável. Tem muita gente que liga a revista Oeste em relação ao Bolsonaro e tudo mais, porque teve o seu crescimento maior na época de toda essa polarização, essa confusão lá no início. Não sei exatamente quando que começou a parte, principalmente da internet, que é quando que eu sigo a revista Oeste, mas começou a ter mais expressão, né? E o espaço que ela tem ocupado é muito importante, apesar dela ter o viés claro, né? O que é uma pena que no Brasil as mídias, né, não só no Brasil, eu tenho acompanhado as mídias de fora também, e elas têm não existe mais um canal de notícias. Existe agora um canal de política que tem seu viés determinado, eles só não falam de forma aberta, mas que eles seguem aquela pauta, aquela ideia política deles, né? E é o que o Marcel falou mesmo, não é mentira, todo mundo sabe disso. Se você procurar no site lá do Portal da Transparência, eu convido você a visitar ele sempre para vigiar os seus políticos e tudo mais, inclusive o presidente. Muito dinheiro tem sido gasto, se não me engano, 60% do valor gasto em 2023, né, com a questão de mídia, divulgação e tudo mais, foi gasto com a Rede Globo. Então a gente ainda vê muita gente que é lulista, né, que é uma pena a pessoa ter um político de estimação, né? Seja ele o Bolsonaro, seja o Lula, é uma pena. A gente não tem que ser fã de ninguém, de nenhum político. A gente tem que exigir, né, votar e exigir que eles façam o melhor serviço possível. E você vê muita gente hoje declarando que, não, mas a Globo fala umas coisas e tal, mas a Globo está do lado do Lula. Ela é paga para estar do lado do Lula. Não só a Globo, a Band, o UOL, vários canais de comunicação grandes, eles foram cooptados para isso. Hoje a gente tem poucos canais como a Revista Oeste, Antagonista e Jovem Pan, que eu me lembro agora de cabeça, né? São canais são mais independentes, não tem esse financiamento do governo federal atual, porém eles ainda têm um pouco mais de viés de liberdade e tudo mais, né? Existe uma outra revista também, mas eu não me recordo o nome, mas de qualquer forma é um bom local para vocês buscarem um conteúdo um pouco menos viciado pelo que o governo federal quer passar para vocês, até porque uma das premissas, né, de você centralizar a gente correu o verdadeiro risco de o Brasil um dia acontecesse essa doença do coletivismo, é justamente essa centralização de poder, o uso do STF de forma institucionalizada pelo executivo e também a questão das mídias, né? A propaganda e tudo começa a ficar muito perigoso no Brasil. Espero que não chegue a esse ponto, né? Vamos torcer e trabalhar para que isso não aconteça. Já sabe, meu nome é Rodrigo Vilhena, se inscreve no canal aí, dá aquela força, compartilha com seus amigos, tamo junto, valeu!